não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pela cobiça da carne, tratai de vos libertar dessa dependência divina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras tu a empregaste apenas para satisfação pessoal. Qual é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeites aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Depois, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalhe à tua volta com abastança o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. É uma mensagem de Severus, que foi dada em Bordeaux em 1861. Aí, não se pode servir aos dois, né? A riqueza e a Deus. Então, que a gente saiba utilizar bem os valores materiais que nos são dados para a gente trabalhar aqui o nosso progresso, para não chorarmos e não nos arrependermos depois. Vamos então fazer a nossa prece. Boa tarde, Miriam querida, seja bem-vinda. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos sempre em Teu nome, para darmos continuidade ao estudo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que a Tua presença pode ser constante em nossos trabalhos nesse momento, Senhor, para que eles ocorram sempre de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus, nosso Pai. Que possamos ser intuídos, esclarecidos e fortalecidos para praticarmos tudo isso que aqui estamos buscando, pois sabemos que só este é o caminho que vai nos levar à felicidade que tanto buscamos. Envolva a nossa companheira Nina Mil, a nossa companheira Mana, a nossa amiga Miriam, que elas possam receber de Ti a luz necessária para o entendimento e o fortalecimento dos trabalhos na Tua seara. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né, minhas amigas? A gente pode ter aqui essa oportunidade de estar estudando essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda, que nos esclarece, que nos consola. E a gente, nesse momento, nesse horário, né, nesse espaçozinho que a gente tem aqui, estamos aqui com esse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro maravilhoso, onde Leon Denis vem trazendo para nós mais detalhes
sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa verdadeira vida. Então, neste capítulo, especificamente, ele está falando sobre a justiça. Então, ele vem trazendo, quem está acompanhando a gente aqui desde o início do capítulo, ele vem trazendo um raciocínio dentro de uma lógica para nos mostrar que não existe injustiça no mundo, que não existe injustiçado, obviamente não existe vítima, que todas as situações que existem, por mais difíceis que sejam, por mais dolorosas que sejam, por mais trágicas que sejam, nós sabemos que elas estão aí com um único objetivo, de nos educar, de nos chamar a atenção, para que a gente não continue indo pelo caminho errado. Então a dor vem para nos orientar, para nos dar um sinal. E é isso que Leon Denis vem falando aqui para nós. E no capítulo passado, ele começou a falar sobre o problema do mal, e ele fez no último parágrafo uma colocação assim, interessante a respeito do mal. Quando ele diz assim que nossa estada nesse meio é simplesmente temporária e subordinada às exigências da nossa educação psíquica, ou seja, tudo aquilo que nós passamos aqui é necessário ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Outros mundos, melhor aquinhoados sobre os pontos de vista, nos aguardam. O mal, a dor, o sofrimento, atributo da vida terrestre, tem forçosa razão de ser. Por quê? Aí é que ele fala bonito aqui, São o chicote, a espora, que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Então, não é castigo, não é punição, não é nada de ruim que venha de Deus, mas sim consequências dos nossos atos. E aí a lei vem e nos chama atenção para isso. Então isso vai nos impulsionar, A dor quando chega, o mal quando chega, vai nos impulsionar para a gente sair daquele estado em que nos encontramos. Boa tarde, Tina. Seja bem-vinda. Boa noite, aliás. Então ele continua assim para nós. O mal, sobre esse ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma, ainda criança, que se ensaia para a vida. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. Então, quanto mais elevados nós vamos ficando, quanto mais adquirindo conhecimento e vamos nos depurando, vamos deixando de fazer determinadas coisas que trazem consequências maléficas para nós, esse mal vai sumindo da nossa vida. A gente não vai mais sentindo isso, E aí ele diz que então a justiça panteteia-se no universo. Deixa de haver eleitos e réprobos. Sofrem todos as consequências de seus atos. Isso é que, para mim, foi a informação mais perfeita, mais maravilhosa que a doutrina veio nos trazer. Informar isso para nós, que tudo o que nos acontece, por isso que Leon Denis está falando aqui, não existe injustiça no mundo. Por mais triste que a gente presencie uma situação, aquilo não é castigo de Deus. Não é Deus sendo injusto com determinado grupo de pessoas ou até com determinada pessoa. São consequências dos próprios atos daquelas criaturas, daquela pessoa. É o que ele diz aqui, ele diz assim, mas todos reparam. É outra coisa bonita, maravilhosa também que a doutrina nos esclarece. Nem religião nenhuma informa isso para nós, só a doutrina. Religião nenhuma informa assim com tanta clareza, que você comete equívocos, comete erros,
E que esses equívocos, esses erros, esses comportamentos fora da lei vão te trazer sofrimento, vão te trazer dor. Mas que essa dor e que esse sofrimento que surge não é castigo, mas sim para fazer você refletir e aprender a não fazer mais aquilo daquela maneira que fazia. E aí é por isso que ele diz, e todos têm essa oportunidade de reparar alguma coisa que tenha feito errado. Eu gosto muito da palavra equivocado, não gosto muito da palavra errado, não. Né? Porque você só faz porque você não sabe. Então você às vezes comete erro porque está com o conhecimento equivocado. Se você tem o conhecimento certo, você não vai fazer o errado. Né? Então, mas sempre a lei vai te dar a oportunidade de reparar. Então ele diz que todos reparam, todos resgatam, cedo ou tarde se regeneram para desenvolverem desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Esse é o maior consolo que a doutrina nos oferece. Que por mais ainda inferiores que sejamos, por mais ainda imperfeito que sejamos, nós ainda vamos ser perfeitos. E outra coisa, que só depende de cada um de nós. A gente não está dependendo de ninguém. Nesse ponto de evolução, de crescimento, de chegar à superioridade, é trabalho individual. Trabalho individual e trabalho de cada um por si mesmo. Nesse sentido. Nós vamos nos ajudar. Nós estamos em grupo para nos ajudarmos, porque a experiência de um vai servir para o outro. Mas não somos dependentes um do outro. A gente está tentando ajudar um companheiro, está aconselhando, querendo tirá-lo de uma situação que a gente sabe que é negativa para ele. Mas se ele não quiser, nós não ficamos presos a ele. Não temos que ficar presos. É o que ele diz, porque todos vão ser merecedores de um dia se tocarem e modificarem seu comportamento. Ele diz que todas as almas amantes tornam a encontrar-se. Reúnem-se em sua ascensão para cooperarem juntas na grande obra. Olha que esclarecimento maravilhoso para nós. Esse é o nosso destino. Esse é o que nos espera. Isso é tarefa, é trabalho, é missão, junto à grande obra, ou seja, junto à obra de Deus. E ele ainda continua aqui, para tomarem parte na comunhão universal. Então, por que nós vamos ficar aqui, minhas amigas, ainda perdendo tempo, gastando as nossas energias com coisinhas, com pequenas, que não nos trazem progresso nenhum? Como se diz no popular, ficar esquentando a cabeça com bobagens, ficar esquentando a cabeça ainda com mesquinharias, com coisas pequenas. Às vezes eu vejo determinados fatos assim, e eu fico assim, minha procurando cabelo em ovo. Meu pai dizia que era chifre, procurando chifre na cabeça de cavalo. Aí depois leva a chifrada, não é? Ficar esquentando a cabeça com coisas pequenas. Quando a gente tem essa grandiosidade aí para nos preocuparmos, para trabalharmos isso. E eu não estou falando de pessoas assim, no estado da ignorância, que não têm o conhecimento, não. Eu estou falando de nós mesmos, espíritas, né, que já temos determinado conhecimento, e a gente, infelizmente, ainda vê atitudes de companheiros ainda se preocupando com essas bobaginhas, com coisinhas pequenas, gastando energia sem necessidade, onde poderia gastar a energia numa situação em que pudesse ser melhor para si mesmo. Mas enfim, né? Então, a gente quando lê um texto desse, quando estuda um texto desse, a gente olha para essas coisinhas pequenas e fala assim, meu Deus, como que eu estou ainda, né? Se condena, que ainda ficar esquentando a cabeça com bobagem, ficar discutindo o sexo dos anjos, ficar discutindo isso, discutindo aquilo. Discussão sem utilidade não leva a nada, né? Então, um texto desse, uma informação dessa, vem nos fortalecer nesse sentido, né?
vem nos esclarecer. E aí, quando a gente ainda não está livre de entrar nesse processo, quando a gente entra numa situação, a gente para e pensa, aquilo dá um toque na gente, meu Deus, eu já não posso mais ficar participando ou agindo dessa maneira. Porque existe uma coisa muito mais elevada, muito mais grandiosa que me espera. É o que Leon Denis está dizendo aqui para nós. E aí ele fecha esse parágrafo dizendo assim, que o mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo. O mal não faz parte do universo. O mal faz parte de determinadas situações, de determinadas condições. Boa noite, Adilson, seja bem-vindo. Então é o que ele vem dizendo aqui. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que, conquanto nos deixe livres, nos atrai e arrasta para um estado melhor. Olha só. Então, mesmo que a gente entre num processo de dificuldade, que a gente entre numa situação que nos cause dor, a gente tem essa consciência, tem que ter essa consciência de que aquilo ali é um sinal para nos ajudar e que não vai ser permanente, não vai ficar por toda a vida. Outra coisa que ele ainda continua para nós. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor, que é o que nós estamos trabalhando para desenvolvermos em nós. E isso, é como ele disse lá nos capítulos, nos estudos de semana passada, da semana retrasada, o universo nos oferece as oportunidades, a lei de Deus, em qualquer situação, em qualquer ponto que a gente esteja, ela sempre vai nos oferecer as oportunidades para a gente desenvolver esses sentimentos aí que a gente precisa. Que nós já temos em germe dentro de nós. Quando fomos criados, já foi tudo colocado bonitinho ali, porque Deus não cria nada imperfeito. Ele fez tudo bonitinho. Só que é assim, como se fosse uma sementinha, ali para desabrochar. Então nós, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa luta diária em vencer as nossas más inclinações, o que a gente vai fazendo? Trabalhando para despertar esses germes, desses sentimentos que nós já temos dentro de nós. Só está faltando ele desabrochar. Bom, aí ele vai entrar aqui agora nas vidas que essa lei da reencarnação, as vidas sucessivas, ela é justiça divina. Que muita gente pensa, leva a reencarnação como castigo, que você reencarna para sofrer, porque muito tempo foi dito isso, e aí ainda a gente ouve espíritas falando isso, que reencarnação, você reencarna para pagar dívidas, você reencarna para resgatar passado, você reencarna para reparar não sei o que, você reencarna para sofrer. Não é nada disso. Não é nada disso. Deus, na sua inteligência maior, não ia criar uma lei, vamos dizer assim, para coisas tão pequenas. A reencarnação é oportunidade que Ele nos oferece de estarmos sempre sendo melhores, buscando o caminho para sermos melhores. Então a gente não está pagando dívida porque Deus não vendeu nada para nós. A gente não está resgatando nada porque o que você fez está feito, é passado. O que você tem que se conscientizar e colocar que você está aqui aprendendo a ser melhor. Para você aprender a ser melhor, você tem que vivenciar a lei corretamente. Então é isso que a gente está aqui fazendo. A reencarnação, o objetivo dela é fazer com que a gente cresça,
né? Com que a gente evolua. Pois é, Tina, tem essa ideia, né? Muitas pessoas têm essa ideia que reencarnação é punição, e não é. É bênção de Deus. É oportunidade de você se tornar, a cada vida que você vem, tem um aprendizado, tanto que você não aprende tudo numa existência. A cada existência você vem trabalhar um ponto, uma dificuldade sua, para você ali se educar, aprender e continuar a tua caminhada. Então é isso que Leon Denis vem dizendo aqui para nós. Em relação a esse raciocínio, que diante das dificuldades que nós passamos, ele vem mostrando aqui para nós que não existe injustiça no mundo de Deus, no nosso mundo. Então ele diz para nós assim: insistamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. Então é aquilo, você entrou em conflito com a lei, você vai sofrer as sanções que a lei vai te causar. Mas se você vai ali e cumpre direitinho os seus deveres para com essa lei, você vai ter as compensações. Mas mesmo quando você sofre ali uma sanção por conta da lei, porque você se afastou e sofre ali uma sanção por conta da lei, essa sanção não tem como objetivo te punir, não. Ela tem como objetivo te educar, ou seja, é te mostrar que aquilo que você fez não é correto, então que você tem que fazer de maneira diferente. A Tina pergunta para nós: Beth, quando a gente vem com problemas de saúde, uma hora daqui, outra dali, é para adquirirmos mais paciência? Não posso te dizer que seja só por a paciência, Tina. Agora, que é para você se educar, que é para você aprender alguma coisa, isso com certeza. Pode ser para trabalhar a paciência, pode ser também para uma limpeza do teu perispírito, uma expurgação. Tem várias situações aí que a gente não tem como defini-la. Agora, uma coisa é certa: o objetivo de qualquer dificuldade em nossa vida é esse: nos fazer melhor. Seja através da saúde, seja através de uma dor moral, seja através de uma dor física, seja através de dificuldades que a gente vai encontrando na nossa caminhada, sempre. Isso que a gente não pode, é isso que Leon Denis está falando aqui para nós. E a doutrina nos ensina sempre. A gente não pode nunca achar que é injustiça, que Deus esqueceu, que Deus estava dormindo, e Deus passou batido por essa situação e que não viu, e que o nosso planeta é muito piquititinho, então que ele não é. Tudo é difícil, é uma luta muito grande. Jesus, ele quando veio aqui, ele disse para nós que ele não vinha trazer paz, ele não vinha trazer docinho para nós. Ele vinha mostrar um caminho, e esse caminho era um caminho que a gente ia fazer uma guerra muito grande conosco mesmo. Então é uma luta muito difícil, é uma luta que requer muito esforço. Isso, Leon Denis fala muito isso aqui, muita vontade de cada um de nós para vencermos as nossas dificuldades. Boa noite, Alfonso, seja bem-vindo. Para vencermos essas nossas dificuldades. Então não é facilzinho, não, mas vai ser compensado. Todo o esforço que fizermos, nós vamos receber as compensações. É o que ele está dizendo aqui para nós, né? Há uma sanção para os deveres e compensações para as dores. Ele continua: nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Noção de justiça divina, né? A gente está falando aqui de justiça divina, é o título lá do capítulo, justiça e responsabilidade. A gente não está falando de justiça do homem e justiça material, não, é justiça divina. Então, dentro desse processo de justiça divina,
nossa razão, nossa consciência vão ser o nosso guia. É que vai ali nos sinalizar. Olha, cai fora disso que não está legal. Não faça isso porque não está certo. Sempre nós vamos receber esse sinal. E aí ele diz, esta noção está gravada em nós. É a lei da alma e do universo. Ninguém pode dizer que não tem esse sinal, vamos dizer assim, né? Ninguém pode dizer que não tem lá uma consciência avisando ali, né? Mostrando ali, no momento que você comete alguma infração com a lei de Deus, a consciência te acusa. Pode ter certeza disso. Quando a gente está tendo uma atitude, quando a gente está tomando uma decisão, quando a gente está fazendo alguma coisa que não está em acordo com a lei, a consciência pesa. A consciência dói. Aí é lógico, né, a gente ainda envolvidos pelo orgulho, nós começamos a arrumar desculpas para os nossos atos. Então a gente diz assim, não, eu estou fazendo isso porque aconteceu isso. Eu faço assim porque é assim, assado. Isso quando não joga a culpa no outro, né? Eu faço assim porque o outro também faz. Então isso aí é um sinal para nós. No momento que você está tendo uma atitude que começa a arrumar desculpas para aquelas atitudes que você está tendo, abra teu olho, para e pensa. Reflete se aquela atitude é correta mesmo. Porque quando a gente está agindo corretamente, a gente não tem desculpa. A coisa flui naturalmente. Você não para pensar, para arranjar desculpas para os seus atos. Ela corre naturalmente. Então é o que ele está dizendo aqui. E essa noção de consciência, de certo, de errado, está gravado dentro de nós. E ele fala, por tê-la desconhecido, é que tantas doutrinas se enfraquecem e se extinguem na presente hora em redor de nós. Ora, a doutrina das vidas sucessivas é o resplendor da ideia de justiça. Dá-lhe realce e brilho incomparáveis. Todas as nossas vidas são solidárias umas com as outras e se encadeiam rigorosamente. Então, a coisa não é feita assim de qualquer maneira. Né? Deus, quando criou todo esse processo, essa criação divina, foi perfeita. E tudo se encaixa. Tudo se encaixa. É aquilo que a gente fala, tudo na natureza, tudo que é criação de Deus, está ali encaixadinho, perfeitinho. Quando o homem coloca a mão, aí destrambelha tudo. Quando o homem vem e faz alguma coisa e quer mudar, destrambelha tudo. Mas se nós acompanhássemos simplesmente o que Deus colocou no nosso caminho, a gente não estava com tanta dificuldade. Então ele diz, todas as nossas vidas são solidárias uma com as outras e se encadeiam rigorosamente. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. É a lei de Deus, é a lei de progresso, é a lei de causa e efeito. Ou seja, qualquer atitude tua, qualquer ato teu vai gerar uma consequência. Então, conforme ele diz, as consequências dos nossos atos constituem uma sucessão dos elementos que se ligam uns aos outros por essa estreita relação, por essa lei de causa e efeito. Constantemente em nós mesmos, em nosso ser interior, como nas condições exteriores de nossa vida, sofremos-lhes os resultados inevitáveis. Então não tem como. Não tem. Andou depressa, cansou. Andou devagar, você não se cansa. Qualquer atitude tem uma consequência, qualquer que seja. Até um piscar de olhos tem uma consequência. Quando você pisca o olho, você está lubrificando o seu globo ocular. Então tem uma razão de ser. Se você piscar muito rápido, não vai ser benéfico. Se você ficar muito tempo sem piscar, também não vai ser bom. Então,
todos os nossos atos, tudo que acontece à nossa volta tem uma consequência. Se o ato é bom, a consequência é boa. Se o ato está em desacordo com a lei, a consequência não vai ser boa. Nossa vontade, diz ele, ativa, é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos. Vontade é uma das nossas potências que a gente precisa trabalhar e desenvolver, né? Leon Denis mesmo vai falar para nós aqui nesse livro, mais adiante, as potências da alma, que é o amor, o pensamento, a vontade, sentido íntimo, consciência, são as nossas potências, o que nos move. Então é por isso que ele diz que essa vontade, quando ela está ativa, ela é geradora de efeitos mais ou menos longínquos, quer dizer, mais ou menos bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos. Então, quando a Tina perguntou lá em relação à doença, qual é o objetivo, se é trabalhar a paciência, eu não sei te dizer, né, se a doença está na vida de uma criatura para trabalhar a paciência, mas com certeza, é o que ele está dizendo aqui, ó, vem para nós para trabalhar alguma coisa, consequência de alguma coisa que nós fizemos e que vem essa consequência para nos educar, ou seja, para nos esclarecer a respeito que aquilo ali não está muito correto. Aí ele vai entrar num outro, esclarecendo, né, a respeito do cristianismo, e ele diz assim, o cristianismo, renunciando a este mundo, procrastinava a felicidade e a justiça para o outro, e se seus ensinamentos podiam bastar aos simples e aos crentes, tornavam fácil aos hábeis céticos dispensar da justiça, pretextando que seu reino não era da terra. Mas, com a prova das vidas sucessivas, o caso muda completamente de figura, né? Porque o que a gente aprende lá naquelas religiões tradicionais que não aceitam a lei de reencarnação? Que todas as nossas dificuldades, que tudo isso que nos acontece, será reparado no reino de Deus. E que o reino de Deus não é o reino aqui da terra. A terra não pertence ao reino de Deus, né? Que o reino de Deus viria ainda, para onde nós iríamos se formos bons, se formos bonzinhos, como nos ensina lá. Então, aí a Leon Denis está dizendo que isso não tem justiça. Você, numa vida, não pode se dizer se é bom, se é mal, se você se completar numa existência. 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja, é muito pouco em relação à eternidade do infinito que é o universo. Então, uma vidinha ali numa média de 80, 90 anos não vai ser suficiente para você aprender tudo o que você tem que aprender. Por isso que a gente tem as vidas sucessivas. É o que ele diz, com as vidas sucessivas, o caso muda de figura completamente. Por quê? A justiça deixa de ser transferida para um homínio quimérico e desconhecido. É aqui mesmo, é em nós e em roda de nós que ela exerce o seu império. Então, não é depois que eu morrer que eu vou lá para o inferno ficar queimando eternamente. Não é depois que eu morrer, se eu fui boazinha, que eu vou para o reino de Deus. Não, o reino de Deus é aqui, é agora. E a sua justiça está aqui entre nós. A lei de Deus é perfeitíssima. Já desde agora, cuidando de nós, nos amparando, nos dando as oportunidades de crescermos, de evoluirmos e sermos felizes. Ela é tão perfeita que o fato de você ter cometido um erro, de você ter se desencaminhado aí nessa tua caminhada evolutiva, não vai te levar eternamente ao castigo, à pena. Não existe isso. Deus é Deus de amor. Você vai passar por dificuldade porque você vai ter que reaprender, refazer o caminho. E tudo que a gente tem que refazer é doloroso.
Tudo, qualquer coisa que você faça e não deu certo, você tem que fazer de novo, é chato, é doloroso. Mas só assim a gente vai aprender. Então não é punição, não é castigo você reencarnar quantas vezes forem necessárias. Isso não é castigo, não é punição, é oportunidade. É amor, é o amor de Deus agindo em nossas vidas, nos dando todas as chances necessárias para a gente crescer. E aí é o que ele diz, e é aqui mesmo, não é em outro lugar, não é lá no inferno, não é lá no paraíso, é aqui mesmo, no rala-rala diário aqui, que a gente vai, a cada experiência, a cada dia que a gente vai vivendo, as situações que vão chegando na nossa vida, que a gente tem que passar, vão nos mostrando o que a gente precisa consertar em nós. Por quê? Porque dói. Quando dói, a gente para e vai ver, ué, por que está doendo? Aí você vai ver que está fazendo alguma coisa que não está correta. E aí vai consertar. Então, a lei é perfeita. A lei é de amor, né? A Tina coloca, se há dias que não dá para fazer as coisas que gostaria de fazer, já fico me cobrando. Também não pode ser assim, Tina, você não pode se cobrar, né? Você tem que se esforçar para fazer tudo que você tem que fazer. Agora, se não der para fazer tudo, deixe para o outro dia. O que não pode é parar. Ah, não consegui, desanimei, parei, não vou fazer mais. Não. A gente tem uma eternidade aí pela frente. E a paciência de Deus conosco é imensa, é ilimitada, né? Não tem limite. Então, nós vamos ter sempre a chance de continuar no dia seguinte. É aquilo que Santo Agostinho nos ensina. Toda noite, faça uma reflexão em relação ao teu dia, a tudo aquilo que você vivenciou naquele dia, tudo que te deu prazer e tudo que te aborreceu. E procure relacionar tudo que te aborreceu para no dia seguinte você não repetir. Porque aquilo que te aborrece é o que você fez de errado. É o que você não entrou em acordo com a lei. Então te aborrece. Dói, né? De várias maneiras. Então aquilo a gente tem que refletir e se trabalhar, se esforçar para no dia seguinte não cometer novamente os mesmos equívocos. Mas se por um acaso cometer, não desista, porque a gente vai ter o outro dia para continuar trabalhando, continuar se burilando, se lapidando. E se não conseguirmos, e com certeza não vamos conseguir tudo numa existência, nós vamos ter outra existência. E quantas existências aqui nesse planeta forem necessárias para que a gente se transforme naquele diamante lapidado, perfeito, bonitinho em relação à Terra. E aí a gente vai galgar outros mundos, aprendizado em outros mundos superiores. É isso que Leon Denis está colocando aqui para nós. Por isso que a lei da reencarnação, a gente não pode olhar como castigo, como punição de Deus. E ele diz, o homem tem de reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Então é um ditado que existe aí, né, que corre popular, que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. A gente não paga, né? Mas é aqui que você fez, é aqui que você vai consertar. Não é lá no inferno, queimando eternamente, porque lá você não vai consertar nada. Muito menos no paraíso de contemplação. Então ele diz, torna a descer ao cadinho da vida, ao próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, espoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Sofrer as consequências com o objetivo de quê? De educar. De você olhar assim, isso eu não posso fazer mais, porque isso não está correto. Isso é educação, é lei educativa. E ele continua, com o princípio dos renascimentos, a ideia da justiça define-se e verifica-se. A lei moral, a lei do bem, patenteia-se em toda a sua harmonia. Esta vida não é mais do que um anel da grande cadeia das existências, eis o que o homem afinal compreende. Tudo o que semeia, colhe-se o mais cedo ou mais tarde.
Então, bater ele na mesma tecla, mas a gente precisa estar sempre ouvindo isso, né? Tem gente que fala assim, eu já sei, não preciso mais ouvir isso. Mas tem que ouvir sim, porque no nosso dia a dia a gente se esquece. Costumamos nos esquecer disso. Que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que os nossos atos nos trarão consequências para nós mesmos. Então a gente tem que se policiar muito, lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, do vigiar e do orai. Esse vigiar e orai é você estar se policiando sempre, analisando, se autoanalisando, olhando para você, vendo as suas atitudes, o que elas estão trazendo de consequência para o ambiente que você está, o ambiente que você frequenta, para aqueles que estão à sua volta. Não é você ficar analisando o comportamento do outro, o outro que analise o comportamento dele. Você tem que analisar o seu. Se eu estou fazendo, o que eu estou falando, está sendo bom ou não. E se não está, eu tenho que procurar os meios de me melhorar, de transformar, de me modificar, para que tudo que eu faça e que eu haja, que eu fale, né, ou que eu haja, seja bom. É isso que é a lei de reencarnação. É para isso que a gente reencarna, para aprender a ser melhor, para aprender a não cometer mais as besteiras que já cometemos em vidas passadas. Não é para pagar o que a gente fez lá no passado, não, porque o que você fez lá no passado está feito, vai fazer o quê? Né? Não posso voltar lá e consertar, mas eu posso a partir de agora, não. Daqui a minha vida vai ser diferente. A partir de agora vai ser diferente. Gente, sumiu o som? Tá ok. Deixa, portanto, continua ele, de ser possível desconhecermos as nossas obrigações e equivarmos-nos às nossas responsabilidades. Olha aí. Bem claro, né? Então, essa ideia, né, que ele falou aqui, que você colhe o que você plantar hoje, automaticamente não tem outro jeito. Você vai colher mais cedo ou mais tarde o que você está plantando, vai trazer isso aqui para nós. Nós observarmos as nossas obrigações e prestarmos bem atenção nisso. Nossa responsabilidade diante dos nossos atos. Então ele diz, deixa de ser possível desconhecermos as nossas obrigações. Não tem como, você vai reconhecer. E ele ainda diz, nisto, como em tudo mais, o dia seguinte vem a ser o produto da véspera. Olha aí. O que você fez ou está fazendo hoje é produto do que você fez ontem. E amanhã vai ser produto do que você está fazendo hoje. Então, a cada dia você tem que refletir se o que você está fazendo está correto. E ele continua, por baixo da aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que os ligam. Em vez de estarmos escravizados a um destino inflexível, cuja causa está fora de nós, tornamo-nos senhores e autores desse destino. Aí a gente lembra, que eu lembro sempre aquela frase de Joana de Ângeles que eu adoro. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos construtores do nosso futuro. Ninguém está construindo o meu futuro. Eu estou construindo. Hoje, o que eu vou vivenciar amanhã. O que o outro está fazendo vai ser com ele lá. O que eu estou fazendo hoje vai trazer o meu dia de amanhã. As consequências para amanhã. E aí ele continua. Em vez de ser dominado pela sorte, o homem, muito ao contrário, domina-a e cria. Por isso que a gente aprende em doutrina. Não existe sorte, nem existe azar. O que existe são consequências de atos praticados. Sorte não existe, nem azar. São consequências de atos praticados. Então você domina e cria a tua sorte ou o teu azar.
independente dela por sua vontade e seus atos. Então as suas atitudes é que vão te dar o que a gente chama de sorte ou de azar. Mas não que venha do céu, cai do céu a sorte. Ah, fulano é sortudo. É sortudo nada. É porque ele está agindo para receber as consequências daquilo que a gente acha que seria sorte, mas não é. Ele diz assim que o ideal de justiça deixa de ser afastado para um mundo transcendental. Podemos definir-lhe os termos em cada vida humana, renovada em sua relação com as leis universais, no domínio das causas reais e tangíveis. Então isso aí é o quê? É o que ele falou lá antes. O que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Então verifica o que está sendo a sua plantação. Verifica o que você está plantando, para você saber o que você vai colher amanhã. Esta grande luz, diz ele, faz-se precisamente na hora em que as velhas crenças desabam sob o peso do tempo, em que todos os sistemas apresentam sinais de próxima ruína, em que os deuses do passado se cobrem e se afastam, os deuses da nossa infância e o que os nossos pais adoraram. Quer dizer, aquelas ideias antigas, né, que nós fomos subjugados por muitas e muitas encarnações, hoje em dia já não nos convence mais. As famosas histórias da carochinha, a gente já não acredita mais naquilo. Então hoje, né, com o progresso, trazendo todas as informações para nós, com os estudos geológicos, com os estudos biológicos, com a ciência aí avançando a cada dia, com a permissão de Deus, não dá mais para você ficar acreditando em céu e inferno. Não dá mais para você acreditar que você tem que ser bonzinho para ir lá para cima, ficar num lugarzinho circunscrito chamado céu, paraíso. Ou que você vai, porque você foi malzinho, lá para o miolo da terra, vivenciar lá um inferno eterno. Não dá mais para você hoje em dia acreditar que os primeiros seres existentes na terra foram Adão e Eva. E toda essa história, simbologia que a gente conhece de Adão e Eva, foi uma determinada época onde a ignorância ainda imperava, mas hoje, nos nossos dias, e Leon Denis está falando isso aqui por volta de 1920, mas está muito atual, não dá mais para você acreditar nessas lorotinhas, né? É ali mesmo a verdade que surge na tua frente. É você responsável por você. Deus te criou. A criação é de Deus. Deus te criou. Te deu toda ali as condições para você ser um anjo, que é o nosso futuro. Chegarmos à categoria de espíritos puros. Ou anjos, arcanjos, né? Como costumam dizer. Mas o trabalho é seu. Ele está ali te amparando, sempre vai te acompanhar, vai te dar todas as oportunidades, mas o esforço é teu, o esforço é nosso, é individual, é de cada um. Então, não adianta você dizer, eu estou sofrendo porque fulano fez isso e isso comigo. Não, fulano fez nada com você que você não tivesse que passar por aquilo, para aprender. É isso que ele está falando aqui. E aí ele diz assim para nós, há muito tempo que o pensamento humano ansioso, tateia nas trevas à procura do novo edifício moral que há de abrigá-lo. Precisamente vem agora a doutrina dos renascimentos oferecer-lhe o ideal necessário a toda a sociedade em marcha e, ao mesmo tempo, o corretivo indispensável aos apetites violentos, às ambições desmedidas, às avidez das riquezas, das posições, das honras. Um dique aos desmandos do sensualismo que ameaça submergir-nos. Então, não tem mais como você ficar assim, são mistérios de Deus,
a gente não pode interferir, a gente não pode ir, a gente não pode saber, a gente não pode descobrir. Isso não existe. Nós temos que saber de tudo. Nós temos que olharmos para tudo. Temos que trabalharmos em tudo. Isso é evolução. Tá? Está bem claro o Leon Denis dizendo isso aqui para nós. Não dá mais para você acreditar que numa família onde nós temos lá um pai, uma mãe, e essa mãe tem 5 filhos, cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um físico diferente, uns perfeitos, às vezes 1 ou 2 com alguma dificuldade, com algum problema físico, e aí vem explicar, isso é genético, é hereditário. Não dá para mais enrolar dessa maneira. Não dá para acreditar mais nisso. Pode até ser genético e hereditário, mas tem uma razão mais profunda que parte de um planejamento de necessidade de passar por aquela dificuldade. Então, não dá para você olhar assim e ver tanta diversidade do mundo e você, a gente fica ali já questionando, meu Deus, se todos nós somos filhos de Deus, por que essas diferenças? Por que uns pobres, uns ricos? Por que uns passam fome, outros têm abundância? Por que uns são inteligentes, outros débeis mentais? Que Deus é esse que cria criaturas perfeitas e criaturas com defeitos? Não é criação de Deus. Agora a doutrina veio nos esclarecer. Isso não é criação de Deus. São consequências dos nossos atos. Aí sim, isso tem lógica. E continuando, ele diz para nós, com ela, com a doutrina das reencarnações, o homem aprende a suportar, sem amargura e sem revolta, as existências dolorosas, indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras que são o resultado da lei de evolução, a postergar as divisões factícias e malsãs, provenientes dos preconceitos de castas, de religiões ou de raças. Olha como é que Leon Denis vai fundo, gente, no nosso pensamento. Estes preconceitos desvanecem-se inteiramente, desde que se saiba que todo espírito, e nas suas vidas ascendentes, tem de passar pelos mais diversos meios. Então, continuando aqui, ele diz assim, graças à noção de vidas sucessivas, as responsabilidades individuais, ao mesmo tempo que as das coletividades, aparecem-nos mais distintas. Há em nossos contemporâneos uma tendência para atirar com o peso das dificuldades presentes sobre os ombros as gerações futuras. Persuadidos de que não tornarão a terra, deixam os nossos sucessores o cuidado de resolverem os problemas espinhosos da vida política e social. Lindo isso que Leon Denis diz, né? Adilson, essa conexão, internet, Pautalk, eu já cheguei à conclusão que isso aí é teste de paciência para nós, meu amigo. A gente está aqui, teima, a gente não desiste, o som cai, o som some, a conexão cai e você volta. Isso é para testar a nossa perseverança, né, Miriam? Para a gente não desistir. Eu já cheguei a essa conclusão. Então, temos que perseverar. Caiu, levanta, sacode a poeira e volta. Pois é, mundo de regeneração a gente vai ter uma internet perfeita, que não vai cair, que não vai dar problema. Então é perseverar, meu irmão, não pode desistir. Bom, então continuando aqui, a gente ainda tem ali 2 minutinhos, ele diz assim, com a lei dos destinos, lei essa que é nossa, né? Que é destino, nós que criamos o nosso destino, a questão muda logo de face. Não somente o mal que tivermos feito recairá sobre nós
e teremos de pagar as nossas dívidas até o último centil, aquele usando uma linguagem de Jesus, como o estado social que tivermos contribuído para perpetuar com seus vícios, com as suas iniquidades, apanhar-nos-á na sua férrea engrenagem, quando voltarmos à terra, e sofreremos por todas as suas imperfeições. Esta sociedade, a qual teremos pedido muito e dado pouco, virá a ser outra vez nossa sociedade. Sociedade madrasta para seus filhos, egoístas e ingratos. Então, tudo o que você está fazendo hoje aqui com o seu planeta, né? Se você abusa da água, se você joga lixo nos bueiros, se você maltrata, né, as florestas, se você maltrata o meio ambiente, se prepara. Se prepara porque você está maltratando o teu futuro. Outro dia eu estava conversando com uma vizinha aqui a respeito de desperdício de água, né? As pessoas ficarem lavando calçadas, não sei o quê, que a gente não devia de fazer isso, porque a água do planeta, a tendência vai acabar e tudo. Aí ela virou para mim e falou assim, mas também quando acabar eu não vou estar mais aqui, não tem problema. Aí eu virei para ela e só falei assim, lê do engano, hein, minha amiga? Cuidado que você vai estar aqui sim, hein? Aí ela ainda falou assim, isso aí vai ser problema dos filhos e dos netos. Eu falei assim, não, cuidado que você vai estar aqui sim. Mal sabe ela que os netos poderá ser ela reencarnada, né? Então, vai sofrer as consequências desse abuso que está fazendo da água agora. Então, é o que ele vem falando para nós. E diz assim, no decurso das nossas estações terrestres, às vezes como poderosos, outras como fracos, diretores ou dirigidos, sentiríamos muitas vezes de recair sobre nós o peso das injustiças que deixamos perpetuassem. E não esqueçamos uma coisa, as existências obscuras, as vidas humildes e despercebidas serão em muito maior número para cada um de nós. Ao passo que os homens que possuírem a abastança, a educação e a instrução representarão a minoria na totalidade das populações do globo. Vocês vejam como é que Leon Denis, ele é claro para nós, e ele vai fundo no raciocínio, fazendo a gente raciocinar. Olha só, na totalidade das populações do globo. Por quê? Porque esse é o nosso mundo, a Terra é a nossa casa, é o nosso hospital, é a nossa escola. Então é aqui, não tem outro lugar, é aqui que a gente tem que ralar, para poder evoluir, para poder dar continuidade aí ao nosso progresso. E aí ele diz, mas quando a grande doutrina se tiver tornado a base da educação humana e a partilha de todos, quando a prova das vidas sucessivas aparecer a todas as vistas, então os mais instruídos, os mais refletidos, desenvolvendo em si as intuições do passado, compreenderão que têm vivido em todos os meios sociais e terão mais tolerância e benevolência para com os pequenos. Porque você sabe que hoje você é um grande, mas amanhã você poderá vir um pequeno. Então você vai mudando o teu comportamento quando esse processo for conhecido por toda a humanidade. Sentirão que há menos maldade e acrimônia do que sofrimento revoltado na alma dos deserdados. Que partido admirável não podem então tirar da sua própria existência, difundido em torno de si a luz, a esperança e a consolação. É lógico, porque quando eu tenho esse conhecimento de que tudo que eu estou fazendo hoje vai trazer consequências para mim amanhã, então eu quero fazer o melhor hoje. E se começarmos todo mundo a ter esse conhecimento e a raciocinar assim, é quando nós vamos estar entrando no mundo de regeneração. E aí o mal vai ser vencido, tudo de ruim que tem nesse planeta. E só depende de quem? Depende de nós.
E aí ele encerra para nós, e a gente vai encerrando aqui, dizendo assim: então o interesse, o bem pessoal, tornar-se-á o bem de todos. Cada um se sentirá inclinado a cooperar mais ativamente para o melhoramento desta sociedade, em cujo seio terá de renascer para progredir com ela e avançar para o futuro, né? Tá bom, Adilson. Obrigado pela tua presença. Vai com Deus, meu amigo. Então tá aí o nosso estudo de hoje, mostrando para nós, né, gente? Fazendo um trabalho, Leon Denis fazendo um trabalho ali de conscientização com a gente, para a gente parar e observar que nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta querer botar a culpa em A, B, C ou D, e muito menos em Deus. Deus é justo e não existe vítima nesse planeta. A gente está encerrando aqui os nossos trabalhos, então, convidando aos companheiros a, se puderem, permanecer aí na sala, que nós vamos ter agora a reunião transmitida diretamente do Centro Espírita Leon Denis, e convidamos, se alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, levantando aí a mãozinha para fechar aqui os nossos trabalhos. Não posso esperar muito tempo não, que o tempo está ali estourado. Quem puder levantar a mãozinha, se não ninguém levantar... Ah, Miriam, que bom. Estava pensando em você mesmo. Então vou liberar, a nossa querida vai fazer a prece. Eu já não volto mais, já volto com a musiquinha para a gente ficar aqui tranquilo, esperando então a reunião do céu. Gente, um beijo no coração de todos. Muito obrigada e voltem semana que vem, que esse capítulo ainda continua aqui. Leon Denis falando para nós sobre justiça, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com a paz do nosso Mestre Jesus. Vai lá, Miriam. Olá, boa noite, amado Mestre, obrigada por nos conectar a Deus e a esta oportunidade de estudarmos mais uma vez. Nesta encarnação, abrindo os nossos corações, exercitando o nosso raciocínio, ampliando o nosso livre-arbítrio. Agradecemos também a Leon Denis por esta mensagem deste livro tão importante, aos mentores responsáveis por este estudo, que guiaram a nossa irmã Beth e a todos nós. Agradecemos por tudo, Senhor. Permaneça em nossos corações, e assim seja, graças a Deus.